Meu nome é Camila, tenho 34 anos e trabalho há quase 10 anos na empresa de tecnologia Inovatec. Comecei como recepcionista, cresci para o setor administrativo e, com muito esforço, cheguei à coordenadora. Foi lá também que conheci Eduardo, um dos diretores, charmoso, inteligente, com aquele jeito seguro que fazia todo mundo parar para ouvir quando ele falava. Nunca imaginei que ele seria o homem que mudaria minha vida, de tantas formas. Quando começamos a namorar, mantivemos tudo em segredo. Eu temia que as pessoas pensassem que meu crescimento na empresa fosse por causa dele. Mas a verdade é que sempre lutei para conquistar cada degrau. Eduardo dizia: "Você é a mulher mais dedicada que já conheci, Camila. Um dia vai dirigir essa empresa comigo." Eu acreditava. Acreditava em nós, no amor e no futuro que estávamos construindo. Nos casamos 2 anos depois. Eu me mudei para o apartamento dele, deixei o aluguel para trás, pouco a pouco, passei a viver em função da rotina do casal e da empresa. Trabalhávamos juntos, mas dentro do escritório eu sempre o chamava de Senhor Eduardo. Ele dizia que era para manter a hierarquia, e eu compreendia. O que eu não imaginava era que essa hierarquia um dia viraria uma barreira cruel. Aos poucos, o homem que me prometeu parceria começou a mudar. Ficava irritado com detalhes bobos, criticava minha forma de lidar com a equipe. O pior, começou a me tratar como se eu fosse apenas mais uma funcionária. Eu tentei entender, achando que era o estresse, mas a distância entre nós crescia. Às vezes, ele chegava tarde em casa, cheirando a perfume feminino, e quando eu perguntava, ele respondia: "Você está paranoica, Camila. Cuida do seu setor e me deixe em paz." Eu tentava me convencer de que era apenas uma fase. Até que um dia, o clima dentro da empresa ficou estranho. Sussurros, olhares, pessoas evitando contato comigo. Foi quando descobri que uma nova funcionária havia sido contratada para auxiliar Eduardo, uma moça jovem, linda e com um sorriso provocante chamada Larissa. Vi nos olhos dela algo que reconhecia, o mesmo brilho que eu tinha quando conheci. Mesmo assim, continuei trabalhando. Havia um projeto crucial sendo desenvolvido, uma proposta milionária que poderia expandir a empresa internacionalmente. Fiquei noites em claro, preparando relatórios, ajustando números, revisando contratos. Eu queria provar, para ele e para mim mesma, que meu valor ia muito além de ser a esposa do chefe. Naquela manhã de segunda-feira, acordei com um pressentimento estranho. Eduardo estava frio, distante, e nem quis café. Chegamos ao trabalho em silêncio. Quando entrei na sala de reunião, vi todos os diretores reunidos, algo raro sem aviso prévio. O clima estava pesado. Eduardo se levantou, ajeitou o terno e, com a voz firme, disse: "Camila, a partir de hoje você está dispensada. Sua postura tem prejudicado o ambiente da empresa. E, sinceramente, prefiro não misturar mais vida pessoal com profissional." Meu coração parou. Senti o chão sumir. Todos me olhavam em silêncio, uns chocados, outros constrangidos. Tentei falar algo, mas a voz não saía. Eu, que tinha dado quase uma década da minha vida àquela empresa, estava sendo demitida pelo próprio marido, diante de todos. "Eduardo, você não pode fazer isso comigo assim, na frente deles", murmurei, tentando conter as lágrimas. "Posso sim", ele respondeu, frio. "Aqui você é apenas uma funcionária. E uma funcionária que já deu o que tinha que dar." Ouvi risadinhas discretas. Larissa, a nova assistente, abaixou a cabeça, mas vi um pequeno sorriso no canto da boca. Fui até minha mesa, peguei meus pertences com as mãos tremendo e saí sem olhar para trás. Do lado de fora do prédio, o vento parecia cortar minha pele. A vergonha, a dor e a raiva se misturavam. Tudo que construí ruía diante dos meus olhos. Naquela noite, sozinha no apartamento que ainda dividia com ele, comecei a juntar minhas roupas em malas. Ele chegou tarde, olhou para mim e disse apenas: "Você devia ter pensado antes de misturar trabalho com casamento." Aquelas palavras me atravessaram como facas. Não respondi. Apenas terminei de arrumar minhas coisas e fui dormir no sofá.
Enquanto o relógio marcava 2 da manhã, eu olhava para o teto e me perguntava, como alguém que dizia me amar pôde me humilhar tanto? Mas dentro daquela dor nasceu uma semente de força. Eu sabia que tinha feito algo importante pela empresa, algo que ele ainda não sabia. E quando a verdade viesse à tona, seria ele quem sentiria vergonha diante de todos. E foi assim que a mulher demitida diante de uma sala cheia começou a planejar o próprio renascimento e a reviravolta que mudaria tudo. Na manhã seguinte à minha demissão, acordei com a cabeça latejando. O sol entrava pela janela, mas dentro de mim só existia escuridão. O celular vibrava sem parar, mensagens de colegas, algumas de pena, outras fingindo surpresa. E no meio delas, uma mensagem de Mariana, a diretora financeira e minha amiga de anos. Camila, preciso te ver. O que Eduardo fez foi um absurdo. Encontrei Mariana num café discreto, longe da empresa. Ela me abraçou forte e sussurrou. Eles planejaram isso, amiga. O conselho queria uma justificativa para te tirar e colocar alguém de confiança do Eduardo. Eu tentei engolir o nó na garganta. Mas o projeto, o contrato internacional, tudo isso foi meu trabalho. Mariana respirou fundo e respondeu, eu sei. E é por isso que eles ainda não entenderam o que você deixou pronto. De repente, uma centelha acendeu dentro de mim. Antes de sair da empresa, eu havia deixado o projeto final salvo no sistema, com todas as etapas programadas para execução automática. Era um sistema que eu mesma criei, capaz de identificar falhas e propor ajustes sem depender de revisão humana. Se desse certo, a Inovatec economizaria milhões em processos. E ninguém além de mim sabia manipular aquela base de dados. Passei os dias seguintes tentando seguir a vida. Procurei emprego, mas era difícil me apresentar sem que mencionasse meu último trabalho, e o nome de Eduardo, claro. A cada entrevista, sentia o peso da humilhação voltar. Enquanto isso, via nas redes sociais as fotos da empresa, Eduardo e Larissa em eventos, sorrindo, exibindo resultados que claramente vinham de um projeto que ainda nem havia amadurecido. Até que, 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael, um antigo consultor que havia colaborado com o mesmo projeto. Camila, você tem ideia do que aconteceu? Perguntou ele, exaltado. O sistema que você criou começou a rodar e já detectou um erro enorme nos relatórios internacionais. Se não fosse a estrutura que você montou, eles teriam perdido o contrato com a multinacional. Meu coração acelerou. Você está dizendo que o projeto foi ativado? Sim, e está salvando a empresa. Mas adivinha quem está levando o crédito? Eduardo. Senti uma mistura de indignação e alívio. Ele podia ter me tirado do cargo, mas o meu trabalho continuava lá, provando meu valor silenciosamente. Eu sabia que era questão de tempo até a verdade vir à tona. Alguns dias depois, Mariana me ligou novamente. Camila, preciso que venha até a empresa. Hoje vai ter uma reunião emergencial com o conselho. A coisa explodiu. Explodiu como? Perguntei, tensa. O sistema entrou em conflito porque o Eduardo tentou alterá-lo sem saber a codificação. A rede caiu e os investidores estão furiosos. Parei por um momento. Respirei fundo. Parte de mim queria se afastar, esquecer tudo. Mas outra parte, a que ainda doía, sabia que precisava estar lá. Não por vingança, mas por justiça. Coloquei um taier simples, prendi o cabelo e fui até a empresa. Quando entrei na recepção, os olhares se viraram imediatamente para mim. Ninguém esperava que eu aparecesse ali. Larissa, pálida, cochichou algo para uma colega. E então vi Eduardo, no meio do corredor, com o rosto tenso e os olhos arregalados. Camila, ele disse, surpreso. Sim, Eduardo. Parece que seu sistema perfeito resolveu te dar um pequeno problema. Ele tentou disfarçar, mas o suor em sua testa o denunciava. Não é hora para ironia. Eu preciso que você me ajude a resolver isso. O conselho está me pressionando, o contrato está prestes a ser cancelado. Cruzei os braços. Curioso.
A funcionária dispensada agora virou a única que pode salvar a empresa, não é? Por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Eu vi o medo no olhar dele. A máscara de soberba havia caído. Camila, eu errei. Fiz tudo de cabeça quente. Mas, por favor, você não quer ver o nome da empresa indo pro lixo? Não, Eduardo, respondi firme. Mas também não quero continuar sendo humilhada por alguém que nunca reconheceu meu valor. Mariana apareceu na porta da sala de reunião e me chamou. Camila, o conselho quer falar com você. Entrei. Todos estavam sentados, tensos. Um dos investidores estrangeiros me cumprimentou e disse: Você é a engenheira por trás do sistema, certo? Precisamos da sua ajuda imediatamente. Respirei fundo e comecei a explicar as falhas técnicas, os erros de alteração e as etapas de restauração. Em menos de 1 hora, o sistema voltou a funcionar. O investidor estrangeiro, aliviado, levantou-se e aplaudiu. Incrível! Essa mulher salvou a parceria. Eduardo abaixou a cabeça, sem saber onde enfiar a cara. O presidente do conselho olhou para mim e disse: Camila, se desejar, seu cargo de coordenadora está à disposição novamente. Eu sorri. Calma. Agradeço, mas prefiro seguir por outro caminho. Acho que aprendi que o sucesso vale mais quando não vem acompanhado de humilhação. Saí da sala com o coração leve. Eduardo veio atrás de mim. Camila, espera, podemos conversar? Olhei para ele com serenidade. Não, Eduardo. Você já disse tudo quando me mandou embora na frente de todos. Naquela tarde, ao deixar o prédio pela última vez, senti o vento bater no rosto. O mesmo vento que, semanas antes, havia trazido dor. Mas agora, trazia liberdade. Eu ainda não sabia, mas o destino colocaria alguém muito especial no meu caminho, alguém que valorizaria meu talento e meu coração de verdade. Nos dias seguintes àquela reunião, eu senti como se tivesse renascido. Depois de tanto tempo vivendo à sombra de Eduardo, finalmente percebi o quanto tinha me anulado. Passei anos acreditando que o amor se media por sacrifício, quando na verdade, ele devia se mostrar em respeito. E eu não tinha recebido nenhum. Enquanto ele tentava limpar o próprio nome dentro da empresa, eu estava decidida a recomeçar. Criei um pequeno escritório de consultoria tecnológica, usando meus contatos antigos e o reconhecimento que aquele episódio havia me trazido. Mariana me ajudou a montar tudo, e logo os primeiros clientes começaram a surgir. Entre esses clientes, estava Leonardo, o investidor estrangeiro que havia acompanhado a crise da Inovatec. Ele me procurou por videoconferência e, com um sorriso sincero, disse: Camila, não consigo parar de pensar na forma como você salvou aquele projeto. Precisamos de alguém como você na minha empresa. Confesso que fiquei hesitante. Ainda carregava o trauma do que havia vivido. Mas aceitei a proposta de colaborar em um projeto de curto prazo. A cada reunião, a admiração de Leonardo pela minha competência crescia e, lentamente, o carinho também. Trabalhar com ele era diferente. Não havia gritos, não havia egos inflados, apenas respeito e reconhecimento. Ele ouvia minhas ideias com atenção, incentivava minhas decisões e sempre dizia: Você tem um brilho que o mundo precisa ver, Camila. Palavras simples, mas que ecoavam fundo em mim, curando feridas antigas. Um mês depois, recebi a notícia de que o sistema que eu havia criado na Inovatec fora premiado internacionalmente. Meu nome, que antes tinha sido apagado, agora estampava reportagens e matérias de tecnologia. Eduardo, claro, tentou se aproximar de novo. Enviou mensagens, pediu encontros, alegou arrependimento. Mas quando o encontrei por acaso num evento empresarial, percebi o quanto já não sentia nada. Ele parecia menor, apagado. Camila, você venceu, disse ele, cabisbaixo. Não, Eduardo, respondi, olhando firme. Eu apenas voltei a ser quem sempre fui. Naquela noite, Leonardo me acompanhou até o estacionamento. Posso confessar algo? Perguntou ele, com um leve sorriso. Depende, brinquei.
Desde o dia em que vi você enfrentando aquele conselho inteiro com tanta coragem, eu não consigo parar de admirar você. E não apenas como profissional. Por um instante, meu coração disparou. A lembrança da noite em que Eduardo me humilhou na frente de todos passou pela minha mente. E então, o contraste com aquele homem à minha frente. Alguém que me via, me respeitava e me admirava de verdade. Senti uma lágrima escorrer, mas dessa vez não era de tristeza. Leonardo, eu não sei se estou pronta para algo novo. Não precisa estar. Eu só quero caminhar ao seu lado, no seu tempo. Aquelas palavras simples fizeram mais por mim do que anos de promessas vazias. Os meses seguintes foram de reconstrução. O pequeno escritório cresceu e, com o apoio de Leonardo, se tornou uma empresa de inovação reconhecida no ramo. Trabalhávamos juntos todos os dias e, aos poucos, a parceria profissional deu lugar a algo muito mais profundo. Certa noite, estávamos revisando um contrato no meu escritório. Eu estava concentrada, rabiscando anotações, quando ele segurou minha mão e disse: "Sabe o que mais admiro em você? É que mesmo depois de tudo que viveu, você nunca deixou de acreditar no próprio valor." Sorri. Talvez eu tenha demorado para lembrar, mas agora nunca mais vou esquecer. Leonardo se aproximou e me beijou. Foi um beijo calmo, maduro, cheio de significado. Eu finalmente estava vivendo um amor diferente, sem jogos, sem humilhação, sem medo. Alguns meses depois, inauguramos juntos a nova sede da empresa. Ao olhar para o letreiro com meu nome, senti um orgulho imenso. A mulher que um dia foi expulsa da própria sala de reunião, agora era dona do próprio destino. Durante o discurso, agradeci a todos, mas olhei diretamente para Leonardo quando disse: "Às vezes, a vida precisa nos derrubar para mostrar onde realmente pertencemos." Eu achava que tinha perdido tudo, mas na verdade, estava apenas começando. Os aplausos ecoaram, e naquele momento, entendi que a verdadeira vitória não era provar nada a Eduardo, mas provar a mim mesma que eu podia recomeçar com dignidade e amor. Quando o evento terminou, Leonardo segurou minha mão e sussurrou: "Agora o mundo finalmente sabe quem é Camila." Sorri e respondi: "E eu também." O frio daquela tarde em que fui humilhada se transformará em um calor reconfortante. Não havia mais raiva, nem tristeza. Havia apenas gratidão. Porque, no fim, o homem que me destruiu foi o mesmo que me ensinou a me reconstruir. E quem me viu cair, hoje me aplaudia de pé. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!